Fala pessoas, e aí, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Is Godinho e hoje nós vamos fazer a 9ª parte da leitura desse livro, que é o Quem Me Roubou de Mim, do Padre Fábio de Mello. Vou deixar o resuminho aqui, que fica aqui na parte de trás do livro, se vocês não acompanharam um dos vídeos anteriores, para vocês saberem do que se trata o livro. Então, o resumo é o seguinte. Em Quem Me Roubou de Mim, Padre Fábio de Mello aborda uma violência sutil, mas destruidora, que aflige muitas pessoas, o sequestro da subjetividade. Essa expressão pouco comum refere-se à privação que sofremos de nós mesmos quando estabelecemos com alguém, nas palavras do próprio autor, um vínculo que mina nossa capacidade de ser quem somos, de pensar por nós mesmos, de exercer nossa autonomia, de tomar decisões e exercer nossa liberdade de escolha. Uma vez sequestrados, perdemos a capacidade de sonhar. Ficamos impossibilitados de viver as realizações para as quais fomos feitos e não temos com quem reclamar. Precisamos, portanto, estar sempre atentos para que isso não nos aconteça, pois, como escreve Padre Fábio, nenhuma relação humana está privada de se transformar em roubo, perda de identidade, ainda que as pessoas nos pareçam bem intencionadas. Um só descuido e as relações podem evoluir para essa violência silenciosa. Basta que as pessoas se percam de seus referenciais, que confundam amor com posse, que abram mão de suas identidades e que se ausentem de si mesmas. Então esse é o resuminho que fica aqui na parte de trás do livro. E aí, para quem se interessar, eu recomendo muito que você assista aí os 6 vídeos anteriores para ter a sequência da leitura aí comentada de todo o livro. E antes de começar a nossa leitura, eu já vou pedir para você deixar o seu like, para você não se esquecer. E te dizer também que se você gosta desse canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação para você saber sempre que tiver conteúdos novos por aqui. Isso é muito importante para mim, para que o YouTube entregue esse vídeo, entregue essa mensagem para mais pessoas. E hoje nós começamos num capítulo que se chama Superando as Idealizações. As idealizações são perigosas. Ideal é tudo aquilo que compõe o objeto da nossa mais alta aspiração. O ideal pode ser muito benéfico na vida humana, porque ele a movimenta constantemente, evitando assim a sua estagnação. Mas ao mesmo tempo pode se tornar altamente nocivo no momento em que impossibilita a vida real, fixando a pessoa em projetos de perfeições inatingíveis e idealizações impossíveis. O ideal só tem sentido quando não aliena, quando desempenha o papel de meta a ser buscada, quando aponta para o resultado final que empresta sentido ao processo da busca. Essa busca não pode estar desvinculada da realidade. O ideal só é benéfico quando é costurado à estrutura dos dias, quando envolve o contexto histórico da pessoa e a conduz para a dinâmica existencial que a aprimora. Em suma, o ideal só vale a pena se estiver preso à realidade. Ainda na perspectiva dos malefícios que o mito do amor romântico provoca na vida das pessoas, continuamos a identificar a idealização do outro como forma de sequestro. A literatura que socializa a mentalidade do mito do amor romântico perfeito assegura que a pessoa ideal existe e que é preciso intensificar o processo de busca. Termos como alma gêmea e cara metade são muito comuns nessa literatura. Essa questão do amor romântico, do mito do amor romântico, foi falado na parte anterior, na parte 8, caso você ainda não tenha assistido esse vídeo, é o vídeo anterior a este daqui, na playlist que contém todas as partes do livro. O link da playlist está sempre na descrição dos vídeos. Essa mentalidade é responsável pelas relações marcadas pela transitoriedade. Pessoas se elegem e se desprezam com muita facilidade. Juras de amor eterno hoje e amanhã nem uma satisfação pelo sumiço. É a vida e suas relações transitórias. É o trânsito intenso de pessoas pelas avenidas da alma. Procura incessante que nem sempre tem final feliz, como nos contos de fadas. Mas o mito é o grande responsável por esses equívocos amorosos. Ele nos posiciona numa compreensão desencarnada do amor. Ele nos induz ao engano. A partir dele, revestimos o outro com uma aura de perfeição. Motivados por nossas carências afetivas, arrastamos as pessoas para o mundo imaginário que construímos. Nós sabemos quem somos, os outros nos imaginam. Os outros sabem quem são, nós os imaginamos. Essas frases expressam bem o processo de inadequação a que anteriormente nos referíamos. No ato de imaginar, construímos a pessoa ideal, mas as pessoas ideais só existem nas ideias. É dessa perspectiva que nasce a compreensão dita anteriormente, mas que vale ser ressaltada. Não existe pessoa ideal, mas sim pessoa certa. A pessoa certa condensa defeitos e qualidades e a somatória de tudo resulta uma realidade pela qual o outro se apaixona. Acredito que haja uma forma interessante de abrir as portas desse cativeiro em que tantas vezes entramos ou somos colocados. Não precisamos viver esse aprisionamento. Não é honesto procurar por realidades ideais. O que precisamos é buscar pelas realidades certas. A profissão ideal não existe. O que existe é a profissão certa. Pronto. Com o conceito de certo, podemos resolver o impasse. Eu não sei se isso vai entrar ainda, porque ele vai entrar ainda no conceito de certo, né?
Mas eu não sei se existe um certo e muitos errados, entendeu? Eu acho que existem mais possibilidades do que certo e errado. Eu colocaria mais assim. Quando eu falo sempre nos meus processos terapêuticos, né, a minha psicóloga sempre fala: qual a decisão você banca? Não é a questão da decisão certa ou errada, é qual que você vai bancar. Qual é aquela que você vai falar assim, não, essa decisão é a que eu vou sustentar ao longo do tempo. Bom, mas vamos ver o que ele fala do conceito de certo. Tudo que é certo refere-se a uma coerência. O relógio está certo? A pergunta quer saber se o relógio trabalhou com regularidade, isso é, se fez o que tinha que fazer. Se tiver trabalhado, estará marcando a hora certa. Certo também diz respeito àquilo que é verdadeiro. Pois bem, a verdade não é expressão de perfeição, mas é demonstração de realidade como ela é. A verdade é a coerência estabelecida entre o discurso e a realidade sobre a qual o discurso foi feito. Essa perspectiva é muito interessante. Muitos relacionamentos não são verdadeiros justamente por causa da ausência de coerência entre o discurso e a realidade. O outro não é absolutamente nada do que falei sobre ele. Ele é fruto de uma projeção. Ele é ideal e por isso não existe concretamente. Só existe na minha invenção. Essa idealização só poderá deixar de existir no momento em que as pessoas se tornarem capazes de encarar o amor como uma equação matemática. É a somatória de defeitos e qualidades. O resultado final é fator decisivo para saber se a relação é satisfatória ou não. Enquanto as pessoas estiverem imaginando príncipes montados em cavalos brancos e princesas indefesas acorrentadas em torres, a idealização continuará privando-as do melhor da vida. Quando o encontro supera as expectativas e as pessoas descobrem a graça de se olharem como são, a relação passa a ser construída a partir da verdade de cada um. Com isso, deixam de viver à procura da pessoa ideal e passam a descobrir a pessoa certa. A regularidade do conhecimento, da conquista e a constante vigilância para que a verdade prevaleça favorecem o surgimento de um amor maduro e sem idealizações. Mas nem sempre é o que acontece. Mergulhadas num contexto de idealizações, as pessoas passam a ter uma compreensão equivocada do amor. Na idealização, o amor é reduzido à paixão. A paixão é uma espécie de antessala do amor, mas que ainda não é amor, porque não condensa os elementos necessários para um conhecimento do outro. A partir dos olhos da paixão, a visão é sempre turva. Vemos e no turvo do que vemos imaginamos. A paixão é diferente do amor justamente por causa disso. A paixão sobrevive de idealizações e o amor sobrevive de realidade. A paixão desinstala de uma forma infantil, tornando a pessoa vítima de suas fragilidades. O amor, ao contrário, amadurece e favorece a superação daquilo que a fragiliza. Como já dissemos, a paixão sobrevive de prazer, já o amor sobrevive de desejo. Paixão só aprendeu a ficar por pouco tempo. O amor gosta é de permanecer a vida inteira. E essa diferenciação entre prazer e desejo foi falada a duas partes atrás. Nós estamos na 9, 8, foi na parte 7 que foi falado dessa diferenciação. Eu também, quando li a primeira vez, fiquei assim, será que tem uma diferença assim? Ou se é muito sutil? Mas ele explicou e tem uma grande diferença que eu achei muito bacana. Esse caráter temporário da paixão é necessário para a construção do amor. O processo que nos leva a conhecer outras pessoas sempre começa em visões de superfície. A profundidade só é alcançada à medida que adentramos respeitosamente os territórios do outro. A paixão é o resultado da primeira vista, dos primeiros detalhes do território encontrado. Da mesma forma como a antipatia é natural. A pessoa apaixonada costuma projetar o outro como o maior acontecimento de sua vida. É sempre assim. Todo apaixonado acha que agora encontrou o amor de sua vida. Mas, com o passar do tempo, se esse conhecimento não o conduzir ao encontro real, concreto, de defeitos e virtudes pelos quais ele ainda continua apaixonado, a paixão dá espaço à desilusão e ao rompimento. O amor só pode acontecer nas pessoas que atravessaram a antessala da paixão. Somente depois de conhecidos os limites e virtudes é que o amor é real. É por isso que as relações humanas são como pontes. Estamos sempre em travessia. Há sempre uma distância a ser percorrida, um passo a mais a ser dado no conhecimento do outro. Pontes são simbólicas, estabelecem vínculos. Por elas, cruzamos os obstáculos que dificultam nossa chegada ao outro lado. Quanto mais construímos pontes, muito maior será a possibilidade de conhecermos verdadeiramente aqueles que fazem parte do nosso mundo. É a atitude simbólica que constrói e facilita os vínculos. E aí vem um outro título que se chama O Equívoco do Amor. O rapaz pensou que amava, a moça estava certa do amor que sentia. Duas pessoas numa mesma relação e com perspectivas distintas. Namoro e casamento em um curto período de 1 ano. Ele, um advogado já bem sucedido, apesar da pouca idade. Ela, uma contadora formada que ainda não sabia o que fazer com o diploma que recebera da faculdade. O rapaz cresceu num contexto de muitas exigências. Ele não fora educado para perder. Desde muito cedo fez da vida uma coleção de reconhecimentos e premiações. O melhor no colégio, o melhor nos esportes e o melhor na faculdade. Em casa prevalecia uma frieza na relação com os pais. Amor real, mas distante.
coisa de quem não descobriu a beleza de poder ser frágil e de ter um colo de mãe onde se possa chorar. A moça, ao contrário do rapaz, possuía uma fragilidade assumida. Crescera num ambiente mais afetuoso, porém menos exigente. Carinho não lhe faltou, mas no excesso de zelo que lhe dispensaram, os pais se esqueceram de educá-la para a coragem. Os dois tinham riquezas, os dois tinham pobrezas, e assim eles se casaram. A relação foi fortemente marcada por conflitos. O rapaz quis que a moça se transformasse numa vitoriosa da noite para o dia. Ela não soube ser. Ele a projetou em tudo o que pôde, mas o resultado que esperava não aconteceu. Depois de alguns anos juntos, o casamento se desfez. A moça foi embora sem deixar muito clara a razão da desistência. O rapaz não conseguiu assimilar a perda. Buscou todas as justificativas para o rompimento. Alegou que a família não a deixara crescer e que as inúmeras interferências afetaram profundamente a relação dos dois. Eu ouvi a história pelo lado do rapaz. Havia um sofrimento muito real em suas palavras. Desconforto por não saber a exata razão do rompimento. Depois de demorada conversa, eu o desafiei a pensar a respeito de sua condição humana. Não queria que ele se resumisse ao momento presente, mas que tivesse coragem de olhar com um pouco mais de inteireza. Compreender o momento presente requer recuo no passado. Há sempre um cordão costurando as histórias que precisa ser identificado. Quis saber o jeito como ele foi criado. Notei que em sua educação não havia muito espaço para a fragilidade. Desde muito cedo, sua relação com os pais o conduzira pelos caminhos das exigências. Aquele rapaz não sabia perder. Pude perceber que todas as justificativas que ele usava para explicar o rompimento eram formas de eximir-se do fracasso. Ele não queria reconhecer-se perdedor. Preferia relacionar a perda de sua mulher a influências da sogra, que, segundo ele, insistia em infantilizar a filha. Não quis entrar nesse mérito. Durante nossa conversa, resolvi desafiá-lo ao reconhecimento do fracasso. Pedi que não justificasse nada, mas que apenas reconhecesse que naquele momento da vida, o lugar do pódio que lhe pertencia era o último lugar. Ele me olhou assustado. E foi então que eu tentei convencê-lo de que perder não é tão vergonhoso assim, e que não saber perder é o mesmo que prolongar a perda. Ou assimilamos o que perdemos hoje, e assim perdemos de uma única vez, ou então fingimos que não perdemos e assim perderemos a vida inteira. Ele concordou. Continuei desafiando-o. Perguntei se a razão de sua tristeza estava no fato de ter perdido alguém que ele realmente amava ou se estava somente lamentando ter fracassado na vida, colocando o casamento na mesma perspectiva de um fracasso ocasional de sua vida profissional. Ele não soube dizer. Perguntei o que mais lhe fazia falta do lar que havia sido desfeito. Ele disse que era da cachorrinha que na separação ficou com a esposa. Confessou e riu envergonhado. O rapaz, pelo pouco que pude escutar, havia investido muito para transformar a moça na mulher de seus sonhos. Ele acreditara que poderia libertá-la de todos os condicionamentos que a família lhe legara. Para ele, afastá-la de seu contexto familiar seria o melhor jeito de ajudá-la. Ele não queria que ela continuasse levando adiante a fragilidade que tanto marcara sua personalidade ao longo da vida. Para ela, fez inúmeros projetos, mas nenhum foi adiante. Ele não soube conviver com a falta de empreendedorismo e determinação da mulher que elegera como esposa. Achei interessante a história. Fiquei intrigado ao perceber o quanto as nossas idealizações são frutos da nossa história pessoal. O rapaz não suportava o fato de a família da moça continuar paparicando-a mesmo após o casamento. Conviver com aquela situação parecia evidenciar-lhe tudo o que na vida lhe fora ausente. Ele não tivera uma família como a dela. Seu ambiente não havia sido acolhedor como fora o dela. A riqueza afetiva da esposa evidenciava os seus prejuízos afetivos. Ele a quis à sua imagem e semelhança. Toda sua postura de querer desvinculá-la da mãe era um modo velado de punição, como se, ao romper os vínculos que ele considerava infantilizadores, ele pudesse amenizar suas carências de filho. Suas atitudes estavam constantemente motivadas por um processo inconsciente que pode ser bem explicitado a partir da frase: já que eu não tive, você também não pode ter. É claro que essa frase nunca foi dita, mas ela estava como pano de fundo na relação do casal, perpassando o esforço do rapaz em tornar a esposa uma mulher independente. Por não ter tido a proteção necessária, o rapaz apreendeu boa parte da vida na solidão. Com isso, projetou em sua cabeça que a mulher ideal deveria ser assim também. Bonita, livre, bem-sucedida, mas a mulher com quem ele havia casado não era nada disso. Ele a quis construir. Por amá-lo de verdade, conhecedora de quem ele era e do que ele pretendia, a moça até que tentou mudar, mas as exigências eram demasiadas. Ela precisou abrir mão de quem era. Não havia honestidade na proposta para o seu crescimento, mas uma competição.
O rapaz não sabia ficar sem competir. Em tudo ele queria ser o melhor. E em nome de um amor que ele julgava sentir por ela, empenhou-se em torná-la órfã, com o objetivo de curar um pouco da própria orfandade. Parece estranho, mas foi justamente isso que mais tarde ele pôde admitir. Corajosamente ele me disse: não sei se em algum momento eu a amei de verdade. Relações dessa natureza são comuns entre nós. Sequestros velados, pessoas que, na incapacidade de compreender os limites de suas histórias pessoais, passam a buscar nos outros os preenchimentos de suas lacunas. Amores que se caracterizam como competições sórdidas, desumanas, ainda que pareçam cuidado e atenção. Nem sempre nossas intenções são conscientes, nem sempre agimos com clareza. Boa parte de nossas reações e atitudes obedece à ordem de nosso mundo inconsciente, em que a vida passada permanece atuando e determinando o nosso jeito de ser. Tomar consciência das intenções que norteiam nossos atos é o primeiro passo para reorientarmos nossa conduta, retirando do amor que amamos o poder tão destruidor que tantas vezes lhe é inerente. Conscientizar-se de que sua história como filho que não foi amado como deveria ter sido era a gênese de sua indisposição com a mulher com que havia se casado foi um grande passo para a vida do jovem advogado. Não se trata de descobrir culpados ou inocentes. Trata-se de desvendar os papéis dos personagens da trama. O que ele não suportava em sua esposa era o que dele estava refletido nela. Vê-la frágil e cuidada pelos seus progenitores recordava-lhe também sua condição de homem frágil, que, ao contrário dela, raramente havia encontrado abrigo para se esconder. A fragilidade da esposa lhe recordava o que nele era insuportável. Ele também sempre foi frágil, mas nunca soube assumir, porque lhe faltou liberdade para isso. A família que ela tinha era a família que ele gostaria de ter tido, mas na incapacidade de reconhecer tudo isso, justamente por ser um processo inconsciente, ele revestiu esse desejo de uma forma cruel de aversão, minando cada vez mais a relação dos dois. Ao dizer, eu não suporto a família dela, aquele rapaz que colecionava causas vitoriosas assumia, sem saber que o fazia, que a maior de todas as causas ele já havia perdido. Aquela família era o retrato de sua frustração. A fotografia revelava o que na sua vida sempre fora ausente. Olhar aquele quadro era insuportável e por isso o desejo de ficar distante daquela cena. O mais sábio teria sido tomar consciência de tudo isso antes da separação. Talvez assim teriam tido tempo para não deixar o desgaste acontecer. Em vez de rechaçar os cuidados da família dela, ele teria se deixado cuidar por eles também, podendo assim curar suas ausências com a família recém-chegada. Tentaria dosar a atenção exagerada com a coragem a ser alcançada. Os dois estavam nos extremos. Ele na necessidade de aprender a ser frágil, ela na necessidade de aprender um pouco de coragem para viver sem os vínculos que não a deixavam ir adiante. Ambos precisavam assumir um pouco um do outro, mas não houve tempo para essa partilha. O casamento se desfez e o fracasso se instaurou de forma avassaladora. Não houve tempo para o amor real. O que houve foi a construção de uma realidade fortemente marcada pelo desconhecimento pessoal. Ambos perderam. Por isso que é importante, olha só essa história, o quanto que é importante o autoconhecimento. Eu acredito que se esse casal, tanto ele quanto ela, tivessem trabalhado tudo isso em terapia antes, talvez fosse mais fácil, ou durante, né? Talvez tivesse sido possível construir a partir dali o amor entre os dois e esse equilíbrio, né? Que tanto faltou ali, um extremo muito, num contexto muito sozinho e só com coragem e indo em frente e ganhando títulos e ganhando, enfim, causas, né? Ele é advogado. E ela numa dependência grande. Então, se houvesse mais autoconhecimento por parte de ambos, tanto dele como forma de mostrar-se às vezes frágil, quanto dela também como forma de mostrar-se mais independente, acho que seria uma possível saída, né? Uma possibilidade interessante aí pro casal. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? Na nossa relação conosco, mas também na nossa relação com os outros. E por isso que eu bato tanto nessa tecla e por isso que esse canal é sobre isso. E aí vem uma dessas partes maiores do livro, que se chama egoísmo. Essa parte aqui. Sinto falta de você, mas o que sinto falta é de tudo o que é seu e que me falta. Sinto falta das minhas faltas, que em você não faltam. Sinto falta do que eu gostaria de ser e que você já é. Estranho jeito de carecer, de parecer amor. Hoje eu resolvi assumir as necessidades que insisto em manter veladas. Acessei o baú das minhas emoções inconscientes e descobri um motivo para não continuar mentindo. Quero agora lhe confessar o meu não amor, o sentimento que faço parecer ser. Eu não tenho direito de adentrar o seu território com o objetivo de lhe roubar a escritura. Amor só vale a pena se for para ampliar o que já temos. Você era melhor antes de mim.
e só agora posso ver. Hoje quero lhe confessar meu egoísmo. Quem sabe assim eu possa, ainda que por um instante, amar você de verdade. Perdoe-me se meu amor chegou tarde demais, se meu bem-querer é inoportuno e em hora errada. É que hoje eu quero lhe confessar meu desatino, meu segredo desconcertante. Ao dizer que sinto falta de você, eu sinto falta é de mim mesmo. Eu acho que esse trecho, provavelmente, o Padre Fábio de Mello escreveu inspirado na história do rapaz, do advogado. Sinto falta de você, mas o que sinto falta é de tudo o que é seu e que me falta. No caso, faltava a ele aquela aproximação da família que ela tinha e que ele não teve, né? Então, se você relê aqui pensando na questão do rapaz, eu acredito que seja isso. Ele escreveu pensando na história do rapaz, como teria sido a fala dele para ela, algo nesse sentido. E aí vem outro título que se chama Construindo Relações Simbólicas. O mundo começa na palavra que dizemos. A próxima palavra a ser proferida é sempre uma nova oportunidade que recebemos de mudar a história. As palavras têm o poder de mover as estruturas. Por meio delas, vivemos o processo da metanoia, palavra de origem grega que significa mudança de mentalidade. E se eu pronunciei errado metanoia, me desculpem, viu? Não sei a pronúncia dessa palavra, nunca tinha ouvido, na verdade. Mas significa mudança de mentalidade. Uma mudança só é consistente se, de fato, a pessoa alcançou as profundezas da mentalidade. Nenhum comportamento será modificado se a mente que o produz não estiver verdadeiramente transformada. Mudar de mentalidade é assumir um novo jeito de interpretar a si mesmo, os fatos, as outras pessoas e o mundo. Por isso, as palavras são ditas, são escritas, para que tenham o poder de transformar as mentalidades. A palavra pode ser simbólica ou diabólica, depende do contexto e da forma como é dita. Como já abordamos, símbolo é tudo aquilo que estabelece vínculo e que favorece alguma forma de compreensão. Diabólico é tudo que corta o caminho e favorece a perda do rumo. O símbolo encurta as distâncias porque estabelece pontes. Por ele torna-se possível uma travessia que nos favorece alcançar outros lugares. Já o diabólico intrinca a compreensão, torna difícil chegar ao lugar a que nos propusemos. Essa questão do símbolo, do simbólico, foi muito falado na parte 8, que é o vídeo anterior a esse daqui. Então, se você não assistiu, toda a playlist está organizada, né, nas partes do livro. São partes que vão de 1 a 10. Então, quando eu me refiro à parte 8, é o videozinho que está logo acima aí, tá bom? O simbólico e o diabólico estão presentes em todas as formas de linguagem. Eles não se limitam ao contexto das palavras ditas ou escritas, mas perpassam também o horizonte dos gestos. Dentro dos ritos religiosos, o símbolo se presta a estabelecer um vínculo entre o que é material e o imaterial. Uma vela, por exemplo, assume um papel de ser ponte para nos levar ao horizonte da luz que não podemos ver, mas queremos alcançar. Religião é o contexto dos desejos que ainda não sabemos identificar. Experiência de fé é a experiência de não saber dizer, mas que, de alguma forma, nos faz intuir que já sabemos. Quando dizemos que uma pessoa é iluminada, nosso jeito de dizer já está marcado pelo poder da linguagem simbólica. Há uma coisa na pessoa que nos faz reconhecer as características que são próprias da luz, mas ainda não temos a perspicácia de identificar por meio de uma linguagem lógica o que na pessoa reconhecemos iluminado. O diabólico também está presente nos ritos religiosos. Cada vez que a sacralidade do que queremos celebrar esbarra nos limites da nossa linguagem, podemos incorrer no equívoco de dizer ou representar por meio de gestos o absolutamente contrário do que gostaríamos. A problemática do simbólico e do diabólico perpassa todas as dimensões da vida. Como já mencionamos, as culturas humanas são construídas a partir de realidades simbólicas e diabólicas. Nossas relações cotidianas também são construídas dessa forma. O tempo todo, conscientes ou não, estamos estabelecendo pontes com as pessoas que encontramos. Isso é, estamos sendo simbólicos ou então estamos destruindo os lugares de travessia, assumindo assim a condição de diabólicos. Na história que vimos anteriormente, o que prevaleceu foi a falta de simbologia. Marido e mulher não construíram pontes, mas, ao contrário, aumentaram as distâncias. Falar de relações simbólicas é o mesmo que falar de relações que nos fazem avançar. O símbolo nos favorece chegar. Passamos pelas histórias que encontramos, tocamos e somos tocados pelas pessoas que cruzam nossos caminhos. Falamos e ouvimos, sorrimos e choramos, enfim. Nossa vida está constantemente contextualizada nas estruturas do simbólico e do diabólico. Pensar nas estruturas simbólicas e diabólicas que sustentam nossas relações consiste em apurar ao máximo o destino que damos a nós mesmos e aos outros. Somos o resultado final dessas duas conjugações. Ninguém consegue ser simbólico o tempo todo,
mas não creio que alguém possa ser constantemente dominado pelos impulsos que geram o diabólico. Estamos sempre cruzando o perigoso limiar que nos separa das duas perspectivas. Relações simbólicas são capazes de nos fazer voltar para o que somos. Relações diabólicas nos distanciam de nós mesmos. Podemos nos reportar à temática que já apresentamos anteriormente a respeito do conceito de pessoa. A disposição de si carece ser alcançada para que o segundo passo do conceito, a disposição ao outro, possa acontecer. Disposição de si e disposição ao outro são duas realidades simbólicas. Nas duas formas de disposição há uma integração necessária e fundamental, sem a qual não é possível dispor de si, tampouco ser disponível ao outro. Essas duas disposições atestam a preponderância dos elementos simbólicos sobre nós. É com base nessa premissa que podemos compreender que uma pessoa será mais pessoa à medida que não abrir mão das realidades simbólicas. O diabólico desintegra, mas o simbólico congrega. Por isso, quanto maior for o número de relações simbólicas estabelecidas, maior será o processo de conquista de si mesma que a pessoa viverá. Toda e qualquer forma de sequestro da subjetividade implica rupturas dolorosas e esquecimento de valores. Por isso, os sequestros são experiências de relações diabólicas. Não oferecem pontes, mas, ao contrário, cortam as comunicações, impedem travessias e superações. A prevalência de relações diabólicas em detrimento de relações simbólicas empobrece a vida humana, uma vez que o diabólico impede os encontros, em vez de proporcioná-los. Eu acho muito bacana a forma como a gente pode trazer o conceito das coisas de uma forma mais clara. Se antes de ler esse livro aqui, uma pessoa qualquer ou eu mesma lesse o simbólico e o diabólico, talvez eu não fizesse tanta relação entre esses dois, sabe? Essas duas palavras estão sendo usadas numa forma de antagonismo, né? E enquanto um constrói pontes, o simbólico constrói pontes, o outro dificulta o encontro de dois pontos, digamos assim. Eu não usaria, talvez eu não visse essa palavra, o simbólico, com esse significado, e nem visse o diabólico com esse significado. Então, eu achei muito rico essa parte que fala do simbólico e do diabólico. Achei muito bacana. A prevalência de relações diabólicas em detrimento de relações simbólicas empobrece a vida humana, uma vez que o diabólico impede os encontros em vez de proporcioná-los. Estabelecer uma luta contra as estruturas que diabolizam o mundo consiste em quebrar os cativeiros da mentalidade que nos ensinou a reproduzir nas pequenas relações as estruturas do diabólico. Insensibilizados, nem sempre estamos dispostos a estabelecer pontes. Consequentemente, nós vamos cavando nossa própria solidão, gerando um mundo cada vez mais desprovido do poder transformador das realidades simbólicas. Insensibilizados, nem sempre estamos dispostos a estabelecer pontes. Eu vejo muito isso nos discursos, principalmente nos discursos, nos debates, nas tretas que ocorrem na internet. Eu vejo muito isso. Pessoas indispostas a estabelecer pontes. E aí a consequência é essa, né? Consequentemente, vamos cavando nossa própria solidão. Quando deixamos de ser simbólicos, a solidão cresce entre nós. E o pior, cresce a partir da nossa solidão. Se em vez de construir pontes, nós as destruirmos, de alguma forma estamos provocando o nosso isolamento. Não é apenas o outro que está privado da nossa presença, mas nós mesmos, sobretudo. O fechamento é uma forma de suicídio. A opção por tudo aquilo que no mundo é diabólico é uma adaga que empurramos lentamente no peito. É um jeito de morrer aos poucos. É um jeito de assumir a solidão mais profunda, a ausência de nós mesmos. Aquela solidão que, mesmo quando estamos acompanhados, ainda assim não deixa de existir. Eu acho que essa solidão hoje ela existe muito, né? Cada vez mais. Porque as pessoas elas estão menos dispostas, dispõem de menos tempo para construir uma relação mais forte com o outro. As relações se estabelecem, parece que num nível mais raso, de modo geral, né? Não tô falando de todas, mas acho que acontecem muito essas relações, principalmente com o crescimento da internet, das redes sociais, né? Acho que cada vez mais relações rasas em quantidade, né? Aos milhares, às centenas, aos milhares. E, no entanto, muito pouco ou quase nada, quase nenhuma profundidade. E aí o que acontece é que na hora de estabelecer pontes, as pessoas não estão tão dispostas assim àquilo que leva tempo, como eu vinha falando lá na parte 7, eu acho, desse livro. E as pessoas estão mais dispostas ao que é raso, a tocar a primeira pele das impressões e só.
que é uma parte desse livro que eu não esqueci, não consegui esquecer mais. E aí as pontes não são construídas, enfim, né? Vivemos tempos líquidos, amores líquidos, enfim, tudo que é muito frágil, muito volátil, muito raso. E aí você vai trocando de pessoas pela vida, trocando de amigos, trocando de amores, trocando de famílias, trocando de tudo na sua vida, sem estabelecer ali uma maior profundidade. E aí vem uma partezinha maior aqui que se chama banquete. Que o seu chegar seja mais que um chegar, que seja símbolo de um tempo de demoras e permanência. Deitarei a toalha branca sobre a mesa e permitirei que as suas pontas venham cobrir também a minha alma. Cada vez que nossa mesa é posta, muito mais que um alimento, a vida nos é oferecida. Que seja assim, que nossa fome de amor e de fraternidade seja sempre saciada nos olhares dos quais nos serviremos. E assim termina a 9ª parte desse livro, que eu consegui gravar num take só. Isso é inédito. Acho que esse vídeo vai ficar um pouco mais curto. Aqui também eu vejo que ele buscou várias vezes elementos que ele já vem abordando há algum tempo, né? Como o simbólico e o diabólico, como o dispor-se de si e dispor-se ao outro, né? Que é o conceito de pessoa, que ele falou nos termos anteriores também, nas partes anteriores. E aí, no que ele foi buscando esses conceitos, essas partes, né? Eu só fui comentando, ó, tá na parte tal, ou nas partes anteriores, e acabou que houve menos comentários. A gente vê que o livro vai chegando a uma conclusão, né? Vai chegando ao seu ponto final, né? Estamos encerrando nossas discussões aqui sobre o assunto, que não esgotam o tema, mas que encerram o livro. Aí eu me lembro aqui, inclusive, do livro que chama, qual que é? Erra Uma Vez, do Tiago Henriques, que é um livro que eu trouxe para cá também, que eu fiz uma leitura, mas foi uma leitura, mas também trazendo a questão da criatividade. Vou deixar a capa aqui de um dos vídeos, né? É uma playlist de 3 vídeos curtinha, é um vídeo curtinho. É um livro curtinho. Aí eu me lembrei muito agora do que o Tiago fala, né? Que é preciso colocar um ponto final nas coisas, né? Mas isso não necessariamente esgota o assunto. Aí essa frase já é minha, né, Tiago? Mas é porque a gente precisa encerrar um ciclo para começar o outro ciclo e assim por diante. Se a gente não colocar um ponto final, a gente não consegue viver os próximos ciclos da vida. Assim é com os vídeos aqui também, né? Se eu for ficar comentando infinitamente, se eu for ficar falando infinitamente a respeito de um livro só, eu não consigo começar outros livros. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você gosta desse canal, confere aqui se você já é inscrito. Se não for, inscreva-se e clica no sininho de notificação para você ser avisado sempre que tiver conteúdos novos por aqui. Por hoje é isso, um abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!